Olá, bom dia, bom dia, bom dia. E o dia? Hoje, sexta. São 7h44 da manhã do dia 15 de julho de 2022. Que beleza. Bom dia. Bom dia bom dia. A hashtag do dia é... E se é assim, vamos lá. Santo. E o que Deusinho, esteve a solicitar. Ah, beleza. Se bem que não é tão beleza assim. Mas estando com Deus, sempre é uma belezinha. Começou a ser. Bom, não. É o divino, sim, é o divino. Ele disse assim: Olha, Dona Maria, confia. Olha, todos os dias, o divino. Repeta a minha ladainha. É verdade. Ela diz isso todos os dias. Confia. Eu deveria, de fato, falar. Olha, eu não sei não, essa história de todo dia depositar a confiança no altar, mas ele diz, a confiança deve estar em todo lugar. E chega bem antes de Painho lhe enviar. Assim sendo, vamos de fato aprimorar. Sim, toda a confiança. Afinal de contas, trabalhar com aquilo que Deus costuma solicitar. Não é algo assim, é fácil de realizar. Não pela leitura, é o que você vai encontrar. Olha, minha gente, eu devo falar. Sim, por pior que seja a pessoa no lugar, é preciso, antes de tudo, você considerar que ela esteve, sim, esteve num lar. Sim, sim. Porque lá, quando de fato se entra para a leitura realizar, você deve de fato enviar, sim, um entendimento do útero que Deus esteve a criar para qualquer um ali estar. Então, eu não vou de fato entrar no lugar para uma leitura realizar com pedras ou com faca, canivete, navalha, para o outro de fato eu julgar, eu magoar, eu machucar, nem escandalizar, nem escandalizar. Deus sempre me disse, para eu sempre chegar, viver a dor de quem estar a me esperar para a leitura eu realizar. Assim, não há a mínima possibilidade de alguém é, desejar mudar aquilo que eu determinei como ponto-chave no lugar. Isso eu sempre costumo falar. Você estar aqui porque você esteve a desejar. Mas os pontos chaves eu já estive a pegar. Portanto, aquilo que você falar eu vou considerar, mas é sabendo exatamente esboçar aquilo que eu pretendo
enviar. E durante todo esse tempo, assim eu estive a realizar. Quando essa vida aqui começou, de fato, a fraquejar dentro desse corpo que aqui está, não foi fácil. Não foi fácil, de fato, entrar no útero que Deus esteve a preparar para a minha vida, eu solidificar e compreender o que é ser água viva no lugar. Para eu poder, de fato, a porta atravessar, a leitura realizar e voltar. E saber que sólido o meu mundo esteve a ficar. Cada vez que eu quis mesmo buscar os elementos para eu ofertar. Não deixei em nenhum momento ninguém determinar o que era ponto-chave para eu pegar. Nem mesmo o terno marinho, que eu costumo visitar, nem ele, diante de toda a dificuldade que ali eu estive a encontrar, nem ele eu deixei de fato me falar o que era ponto-chave. E olha que ele costumava dominar tudo aquilo que ele esteve a realizar. É domínio pleno do lugar. E sabe por quê? Assim eu fui realizar, porque qualquer um pode dominar as conquistas que estiver a realizar. Mas nós não costumamos mostrar aquilo que a nossa conquista foi capaz de nos dar. Sim, no universo, que é muito difícil a gente encarar como plausível no lugar. Por isso, o terno marinho não conseguia, de fato, enxergar o mundo que ele estava a habitar. Como verme a caminhar, sem rumo no lugar. Ele poderia por ali ficar, por inúmeros dias, e sem se incomodar, porque não havia reflexo daquilo que ele esteve a realizar dentro daquele mundo que ele esteve a criar. Ele nunca ele quis enxergar. Ele fazia questão do mundo dele, de fato, ele aprimorar, tendo domínio, sem colocar espelho, para ele, de fato, ver o que de fato estava a acontecer. Ele nunca quis saber. Assim ele não iria se aborrecer, ele não iria pensar duas vezes antes de fazer, não existe possibilidade dele se arrepender. E ele sabe do que eu estou a dizer. Por isso, quando eu, de fato, estive a dizer que eu seria o reflexo que ele jamais desejou ter, ele, com toda certeza, não pôde esconder a surpresa daquilo que eu estava a lhe dizer, já que reflexo, ele não soube ser.
nem que ser, não desejou ser. Ele nunca, nunca, nunca quis se ver. Eu pude mesmo, conquistar tudo aquilo que ele esteve a edificar como ponto-chave no lugar para essa vida, ele o tempo todo aqui levar, sem ninguém querer de fato limitar, pelo tanto de benesse que ele soube de fato ofertar. Porque ele não ofertou quinquinharia, não. Não ofertou de fato coisa que não iria de fato prosperar, não. Ele entregava era um pomar todo preparado para a pessoa o tempo todo lucrar, 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 sem nunca se responsabilizar. Se aquele pomar a pessoa desejasse fechar para num outro lugar entrar, era com muita praticidade que isso vinha se dar. Ele tinha a chave. Ele tinha a chave para, de fato, alguém jogar o pomar lá sem se responsabilizar, sem imposto pagar, sem direito trabalhista. Ele, de fato, ali, poder, de fato, fechar, casar. Deposita aqui, deposita cá, vai estar tudo. Não. A coisa iria se dar sem, de fato, o proprietário do pomar um tostão gastar. O Estado iria bancar. O Estado iria bancar até os direitos trabalhistas, que aqui os bambambãs costumam, de fato, largar. Quando o sindicato resolveu se criar, se multiplicando de uma maneira que nenhum de nós desejou barrar, dando limite àquilo que o sindicato esteve a realizar. Pronto, foi o que esteve a bastar. Para a ficção que estivemos a criar, que o sindicato vai pagar uma multa aqui, outra acolá. Quando, de fato, a justiça determina que uma multa vai pagar, podem acreditar o buraco que, de fato, o sindicato vai deixar é muito maior, muito maior, muito maior do que aquilo que a Justiça do Trabalho está a informar como ficção no lugar. E nós sabemos como isso pode se dar. Muito simples, muito simples. É a oportunidade que o judiciário está a, de fato, buscar para muito dinheiro sujo por ali se passar. Como se o sindicato estivesse a quitar a dívida que o sistema está, de fato, a criar. Isso tem feito sem ninguém reclamar. Isso tem, de fato, nos deixado sem um teto para morar. Porque a coisa é tão escandalosa, que nós resolvemos de fato blindar bandido no lugar. Assim, qualquer um pode, de fato, uma empresa registrar, no sistema público entrar e aí pronto. Haja dinheiro para se lavar, passar, engomar e ainda ter o direito de dolarizar, se assim bandido desejar. Se assim bandido desejar.
usando o Ministério do Trabalho que aqui estiver a criar como ficção para o judiciário, de fato, aqui se alimentar. Nós temos noção de quanto custa isso para cada lugar. Nós temos noção do prejuízo que é o sindicato levantar uma greve aqui, outra acolá, para o sistema público inteirinho prejudicar. E não há a mínima possibilidade de alguém responsabilizar algum membro do sindicato de algum lugar. Eles de fato, parecem não se importar. Porque não existe nem a possibilidade de se pensar em investigar algum sindicato nesse lugar. E tudo esteve a se dar, com o próprio sistema público a apadrinhar, deixando, de fato, verme se criar e se costurar. E vai costurando, costura, amarra aqui, amarra acolá, ao ponto de empresa pública se criar apenas para bandido, dinheiro sujo depositar. E nós ainda não conseguimos nos atentar sobre aquilo que é, de fato, de primordial importância a gente se lembrar. As pessoas precisam trabalhar e terem dignidade nesse lugar. Não é, de fato, moeda rodar e, de fato, esmola dar, e daqui a pouco, mais uma vez, a gente precisar de moeda rodar, e as pessoas o tempo todo sem ter condição de conquistar o mínimo nesse lugar. O mínimo nesse lugar. Assim nós vamos o tempo todo alimentando o que o terno esteve a criar. Porque o sindicato que costuma determinar aquilo que é bom para alguém de fato realizar, são aqueles que são os próprios donos do lugar. Assim, verme soube de fato entrar, costurar e se beneficiar do próprio lugar, já que a própria empresa costuma doar uma fortuna para quem está de fato a comandar o sindicato do lugar. E ali, de fato, ele poder, sim, não mais se preocupar. Ele vai se eternizar. Porque a gente não costuma levantar a poeira do sindicato do carro que o sindicato está de fato a guiar. E aí haja se lamentar. Porque o terno soube de fato amarrar empresa pública a cada coisa que aqui ele desejou, de fato, transformar como benesse para o lugar. Assim ele soube partido político beneficiar, colocando conta extra para dinheiro lá entrar. Eu fico de fato a pensar qual é a utilidade de receita nesse lugar. Sim, aquela que costuma de fato checar os dados, em que o povo costuma pagar uma fortuna pelo trabalho suado que esteve a realizar, enquanto a empresa de fato costuma lavar muito mais do que aquilo que a gente poderia, enquanto neurônio, imaginar. Usando o sistema que o terno esteve de fato a criar para a gente, para o empresário aqui se lixar. Estou me lixando para que aqui
alguém possa falar. Empresa, eu vou de fato fechar. O sindicato vai bater tambor, quando assim eu desejar. Se não, um acordo a gente vai firmar, nós vamos de fato quitar, mas não é o nosso dinheiro, o dinheiro que nós vamos usar, não, né? Não. É o dinheiro de quem esteve a trabalhar, porque esses mesmos são obrigados a pagar por uma coisa que eles nunca vão usar. E nós continuamos, de fato, a manipular o sistema público do lugar. Por quê? Porque não existe a mínima possibilidade de alguém aqui se apresentar com a verdade do lugar. Assim, bandido vai poder, de fato, igreja beneficiar e uma fortuna depositar para penduricalho a igreja ficar. E a igreja jamais vai declarar. Ela não tem obrigatoriedade de declarar quinquilharia no lugar. Ela sempre vai saber, de fato, como isso realizar. Ela vai, de fato, criar qualquer coisa que ela desejar para esse dinheiro, de fato, passar, sem, de fato, o poder público se importar. Porque o Ministério Público sempre vai acordar aquilo que a gente não consegue enxergar. Privilégios no lugar. A conta de privilégio do Ministério Público é algo tão inacreditável, que a gente poderia ser um país autossustentado. Pelo prejuízo aqui, de fato, ofertado. Pelo Ministério. Sim, porque quando a gente fala de Ministério Público, a gente tem que considerar Ministério Público do Trabalho. Ai, tem o Ministério Público Publicitário. Sim, aqueles que o tempo todo são convidados para declarar fato. Imagine o prejuízo do Ministério Público Publicitário. Ave Maria, se eu for calcular, mas Deus me disse, para quê? Ninguém incomoda com penduricalho. Aí você pensa assim, não, aqui deve ter algo. Não, deve ter algo que a gente poderia julgar como sustentável. Talvez, né? O povo assim desempregado. E a gente poderia se perguntar qual a utilidade do Ministério do Trabalho. É mistério para todo lado, porque você imaginar que existe um Ministério de Trabalho para tanto desempregado no lugar, e aí você, de fato, continuar querendo que o sindicato volte a governar para, de fato, muito mais coisa que se realizar. Já que a gente tem, de fato, um know-how, quer dizer, a gente tem coisa, quer dizer, a gente tem um novo pensar, a gente precisa implantar. Bandido aqui esteve a se criar. É numa dimensão que nem mesmo o bandido, ele vai se considerar como criminoso no lugar. Tudo isso porque o sistema público esteve a apadrinhar, dizendo para cada um que assim desejar. Pode roubar, pode matar. Só não pode nos enganar. A verdade você vai carregar. Você é bandido no lugar. Agora, é, é bom não publicitar. Não vamos publicitar, não. Deixa que o judiciário, deixa que disso, o judiciário vai cuidar. Não precisa se preocupar, não.
O judiciário vai a carteira de trabalho tirar. Você vai ser o profissional que o judiciário desejar. Assim, qualquer coisa você vai poder realizar, um escândalo vai se formar e a gente vai poder continuar vivendo de boa, de boa. Por que devemos nos preocupar? Por quê? Tem algum motivo? O motivo. O motivo eu poderia falar assim, não, quem iria gostar mesmo de ver o seu filho ali, sim, com o sistema público a usar para ofertar a gangue da boa vida no lugar. Será que nós iríamos assim gostar? Se por um acaso a gente entrasse no lugar, um clique a gente assim fosse dar para saber o que estava a se passar e visse, de fato, pais adoptar criança no lugar, sabendo de fato ali estimular quem está de fato ali a se embriagar do sangue do lugar, assim, porque o importante de fato é a gente o tempo todo jorrar sangue no lugar. É a melhor coisa que de fato aqui costumam nos ofertar. Vamos deixar o sangue borbulhar e tudo realizar. Imagine você de fato, chegar num lugar e ter todo um sistema ali, sabendo de fato usar aquilo que de fato o outro tem para lhe ofertar. Com nome falso, a usar sim, porque ele não pode se registrar. Ele vai ter que de fato saber, sim, com quem contar. Ele vai ter que ter uma carteira de trabalho no lugar para o dinheiro alguém depositar. Não é assim, não é qualquer coisa assim, não. Ele tem que, de fato, receber de acordo com aquilo que são os trâmites da TV, sim, para nenhuma responsabilidade. Não, nenhuma responsabilidade. Sabe como é que é? Não pode, de fato, pesar. Sim, sim, o poder público vai ter que pagar o imposto, sim, o imposto de quem está de fato a nos ajudar. Sim, é colaborador, vai ter que pagar. O poder público vai ter que depositar a boa grana ali, sim, sim, a depender assim, perguntar assim, você já esteve de fato a colocar, você tem certeza que não vai nos prejudicar? Tem como você de fato chegar, colocar a câmera lá, sem a família desconfiar e de fato a imagem ali da criançada a brincar? Olha, se você conseguir de fato localizar coisas extras e de fato conseguir estimular aquilo que nós estamos a solicitar, você sabe que um bônus, quer dizer, bônus, quer dizer, você sabe que nós vamos saber, de fato, lhe indicar. E um novo cargo você vai alcançar. Não, de boa, se preocupe não. Você sabe como é que é, eu posso, de fato, chegar lá, entrar, e vou conseguir. E você ali, sem saber exatamente do que está a acontecer, e alguém vender coisas que você jamais poderia entender, como um plausível mesmo de se ver. A questão é o que nós costumamos fazer com as imagens, com aquelas imagens que as pessoas costumam nos vender. E se a gente quisesse mesmo saber, a gente iria imaginar assim, puxa vida,
qual é a utilidade da gente, de fato, filmar algo assim no lugar e... Ah, a utilidade é a gente, de fato, poder criar um mundo imaginário, sim, para a gangue poder, de fato, acessar e saber, de fato, saber buscar a imagem da inocência no lugar e saber exatamente como encaixar lá. Porque hoje, a tecnologia, oh meu Deus, a tecnologia vem de fato coroar o imaginário muito mais do que aquilo que a gente poderia de fato aqui falar em respeito. Respeito. A gente pode de fato tirar a criança do lugar, a criança colocar, tirar a criança do lugar. É uma coisa magnífica. Basta a gente comprar maquinário. Oh, é fantástico. A gente de fato comprar maquinário. E de fato você poder colocar a criança no lugar, tirar. Você de fato colocar produto para se comercializar. Onde de fato a ficção vai lhe enviar para a casa de quem de fato está a filmar. Ao vivo e a cores, a criança ali. E você, de fato, se encaixar naquele ambiente ao ponto de você, de fato, celebrar. Deixando, de fato, o sangue jorrar. Sabe como é que é? E você não se culpar. Não. Eu não estive a tocar. Estive a tocar. É como, de fato, você usar o mecanismo para o outro lhe dar aquilo que você estar a desejar. E você imaginar que a família é capaz de proporcionar a alguém aquilo que alguém estará a pagar. E gente a enricar, dinheiro a gastar, carro a comprar, imóvel a alugar, numa proporção que não tem como a pessoa comprovar e não vejo nem COAF se manifestar. Sim, estou falando de gente mesmo. Nem Receita Federal apontar. Muito pelo contrário, ainda estão a pagar. Sim, porque um sistema estiver a criar que você consegue de fato até buscar o dinheiro. A Receita vai depositar e até muito mais do que aquilo que de fato está lá como restituição do lugar. Porque de fato essas pessoas sabem de fato o que estão a realizar. Sabe o escritório? Sim, ali as pessoas que estiveram a se especializar para o imposto de renda declarar e a restituição chegar. E o próprio Estado pagar pelos absurdos que essas pessoas estão a realizar. E nós? E nós não queremos nesse universo entrar. Nós não estamos nem aí para o que as crianças estão a passar. O próprio Poder Judiciário faz vistas grossas. Quando de fato alguém vai ali levantar a possibilidade de alguém de fato usar a imagem que esteve por um acaso a encontrar, e o judiciário tem a certeza que sim, vende a certeza de que não, a criança esteve a passar e a pessoa esteve de fato a filmar uma coisinha ou outra no lugar. Sempre a justificar. O que não falta é justificativa. E você de fato continuar com a certeza de que adulto, a criança vai ficar
um filho, uma filha vai se tornar e nunca, 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 nunca a criança de fato vai poder lhe culpar, já que você soube de fato usar a criança sem sequer a criança acordar para aquilo que com ela esteve a se passar. Eu fico a pensar, como é que nós podemos justificar o que o Terno Marinho esteve a criar e o que hoje nós continuamos a alimentar com muito mais maestria no lugar. Sabe quanto isso estará a nos custar? Sabe quem estará a pagar essa absurdidade? Não, essa monstruosidade. Quem estará a trabalhar? Quem de fato está entrando para 1 quilo de arroz comprar com muita dificuldade? Para jogar sal, água e tentar de algum modo cozinhar. São essas pessoas que estão a pagar pelo que o Terno Marinho esteve a criar e criou o know-how a ponto de fato de passar para quem estivesse a desejar e fez questão de registrar para não se prejudicar. Sim, porque tem que pagar, né? Tem que pagar. Tem que pagar de fato para o terno a parte que estiver a acordar. E uma fortuna, o terno esteve de fato a aguardar. E esse dinheiro, o terno soube multiplicar de uma maneira que nenhum consegue de fato encontrar os mecanismos que ele esteve a criar. Sim, para o sistema continuar e a obrigatoriedade de se quitar a dívida do lugar. É como se eu tivesse medo do fantasma voltar e me denunciar. Portanto, eu continuo de fato a pagar pelas benesses que ele aqui esteve a implantar. Com medo de um fantasma que até hoje nós continuamos de fato a alimentar. Nós temos tanto medo, tanto medo, tanto medo do fantasma do lugar, que nós fazemos questão de beneficiar qualquer um que possa chegar com a carta de crédito que ele deixou no lugar. E ai de quem passar por cima dessa carta de crédito. É como se o caixão nunca estivesse a chegar. E o ponto-chave? O ponto-chave aqui eu não vou de fato falar. Sim, eu preciso de fato a minha vida levar. Deus me disse, não adianta de fato a gente falar para o cego, aquilo que o cego ainda não tem condições da própria mente alcançar. Porque não é aquilo que a gente vai falar que vai levar o cego a enxergar. É aquilo que a gente vai dar para que o próprio cego possa usar a linguagem que estiver a lhe ensinar. Sim, o tato. E para, de fato, o cego usar a linguagem que estiver a lhe ensinar, a coisa precisa se dar para o próprio cego poder pegar, ó, não imaginar, mas pegar. E aí, de fato, o cego falar: meu Deus, o que há? E aí, todo o sentido o cego alcançar. Sem, de fato, ninguém precisar lhe falar. Ele mesmo vai usar os mecanismos
do pensar. Eu sinto muito mesmo. Eu sinto muito. Olha, é com muito pesar que eu tenho que esse tipo de leitura aqui realizar. Mas Deus me disse, chegue no lugar, plante flores, plante flores, para o terno marinho se lembrar de que em nenhum momento, você colocou ele na condição que ele mesmo esteve a se dar. É o que eu costumo realizar. Por isso, construir vínculos. Vínculos para com ele estar. Sem, de fato, desrespeitar o útero que um dia esteve a alojar enquanto vida familiar. Obrigada, minha gente. E bom dia. E é com muito pesar que eu deixo essa leitura.